5 de abril, evangelizar nossa missão. São Vicente Ferrer. Vicente nasceu em Valência, na Espanha, em 1350. Passou a infância e a juventude junto aos padres dominicanos, que tinham um convento próximo à sua casa, e pediu ingresso na Ordem dos Pregadores aos 17 anos. Vicente estudou em Barcelona e Tolosa, doutorando-se em filosofia e teologia. Foi ordenado sacerdote em 1378. Desde o início, foi um excelente pregador e iniciou uma peregrinação por toda a Europa. O período histórico era delicado, com muitas guerras e lutas contra a Igreja. Nesta época, Urbano IV, italiano, foi eleito Papa, mas as correntes políticas francesas não o aceitaram e elegeram outro, um francês, o Papa Clemente VII, que foi residir em Avignon, na França. A Igreja se dividiu em duas, ocorrendo o chamado de Cisma da Igreja Ocidental, porque ela ficou sob 2 comandos, o que durou 39 anos. Vicente Ferrer aderiu inicialmente ao Papa de Avignon. O coração desse dominicano era dotado de uma fé fervorosa e, diante de uma Europa marcada por batalhas sangrentas, calamidades públicas, fome, miséria, misticismo, ignorância, além da peste negra, a pregação de Vicente Ferrer ganhou nuances de fatalismo. Ferrer foi chamado de o anjo do Apocalipse, pois em suas pregações quase sempre falava dos flagelos e tribulações pelas quais haveria de passar a humanidade. Ele andou pela Espanha, França, Itália, Suíça, Bélgica, Inglaterra e Irlanda e muitas outras regiões, defendendo a unidade da Igreja, o fim das guerras, o arrependimento e a penitência. Tornou-se a mais alta voz da Europa. Pregava para multidões e as catedrais tornavam-se pequenas para os que queriam ouvi-lo. Por isso fazia seus sermões nas grandes praças públicas. Milhares de pessoas o seguiam em procissões de penitência. O cisma da Igreja só terminou quando os 2 papas renunciaram ao mesmo tempo para o bem da unidade do cristianismo. Vicente retirou seu apoio ao Papa Bento XIII e ajudou a eleger o novo Papa, Martinho V, trazendo de novo a união da Igreja Ocidental. Ele morreu no dia 5 de abril de 1419 na França. Foi canonizado pelo Papa Calixto III, seu compatriota, em 1458, que o declarou padroeiro de Valência e Vannes. São Vicente Ferrer foi um dos maiores pregadores da Igreja do 2º milênio e o maior pregador do século XIV. São Vicente Ferrer é padroeiro dos construtores. Reflexão. São Vicente Ferrer, grande pregador, colocou todas as suas forças em ação a fim de gerar unidade no seio da Igreja. A sua pregação tocava o íntimo dos corações, operando em muitos a conversão. A vida de São Vicente mostra-nos que Deus chama os homens certos
para os momentos críticos do povo e da igreja. Não rara vezes somos muito ágeis em criticar a dinâmica de nossas comunidades, mas nem sempre nos oferecemos para auxiliar nos trabalhos. Você já parou para pensar que Deus pode estar precisando de você nos trabalhos de evangelização da sua comunidade? Oremos. São Vicente Ferrer, vós que tanto sofrestes e lutastes pela unidade da Igreja, intercedei junto a Deus para que nossa Igreja encontre a unidade, principalmente entre os líderes religiosos, sacerdotes e leigos que professam a fé católica. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Vicente Ferrer, rogai por nós. Evangelizar nossa missão.